obrigada. Muitos corretores elogiando muito a live de hoje. Temos bastantes perguntas. Para o Instagram, nós vamos ter 10 minutos de perguntas, depois vai ser encerrado o Instagram, mas a gente continua nas outras plataformas. Vou fazer a primeira pergunta. O Alexandre Lazzarini perguntou pelo YouTube. Em contratos sem garantia, havendo inadimplência, a liminar de despejo é certa ou há impedimentos? Aí ele dá um exemplo. Casal de idosos, casal com criança pequena ou deficiente, será que é um impedimento para essa liminar? Não é para ser, em Alexandre e os demais, não é para ser, ok? Porque a medida liminar ela é concedida sem que o juiz ouça a outra parte. A medida liminar ela é tão séria que o juiz vai receber só a sua petição, só os seus argumentos, ok? E ele vai decidir pelo despejo em 15 dias. Ele não vai nem ouvir a outra parte, já vai determinar o despejo em 15 dias. Aí é claro, Alexandre, que nesses 15 dias, se a outra parte é muito desfavorecida, ou eu nem vou usar, eu nem vou tentar conceituar ou contextualizar aqui, mas, por exemplo, pessoas muito idosas ou famílias muito numerosas com crianças, né? Mesmo nesses casos em que eles iriam entrar no processo pedindo a revisão da liminar em função dessa condição deles, numa análise fria, a lei autoriza o despejo liminar quando há o inadimplemento e o contrato não tem garantia. E ela autoriza isso exatamente porque o locador ele está sem nenhuma resguarda, o locador está sem nenhuma outra forma de receber. Então, esse inquilino ele tem a obrigação de pagar. Se ele teve dificuldade, ou se ele é idoso, ou se ele teve, enfim, o contexto da vida dele era para ter sido tratado naquela fase extrajudicial, na fase em que você entra em contato com ele, aí ele conversa, aí ele diz, eu sou idoso, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muitos filhos, mas eu vou te pagar, basta que você parcele para mim. E aí você não teria ajuizado um despejo liminar. E é por isso que nessa hora, o que a gente tem visto é uma análise mais fria dos julgadores, porque é assim que a lei determina. Não dá para analisar a dificuldade de cada um para determinar ou não um despejo, ok? Não cumpriu a obrigação, será despejado. Mas, em um ou outro caso de extrema e tal, pode ser que um juiz dê mais tempo ou chame uma audiência de conciliação para ver se vocês chegam num acordo antes de despejar realmente, ok? Mas a gente não precisa contar com essa possibilidade, não. Chegou nesse ponto, a gente deve mover o despejo e ser mais frio, ou insistir num acordo com aquele locatário que está com essa dificuldade, que aí a gente pode deixar a ação de lado. Legal, Júlio. O Alexandre pergunta pelo YouTube. O contrato para ser executado necessita que haja 2 testemunhas no contrato? Não, Alexandre. Contratos que não sejam de aluguel, ele precisa de 2 testemunhas para ser executado. Mas o contrato de aluguel não precisa de 2 testemunhas, porque o que vai ser executado não é o contrato. O que vai ser executado é o débito de aluguel comprovado. Você entendeu? Então, por isso que o contrato de aluguel não precisa necessariamente de 2 testemunhas para ser executado. O Alexandre continua com dúvidas. Assinatura eletrônica em contrato de aluguel é aceitável? Assinatura eletrônica é aceitável, a princípio, em qualquer contrato, ok? Da relação civil, de obrigações normais, certo? Não vamos entrar na esfera de família, de direitos renunciáveis, não. Só aqui no civil. Obrigação de pagar. Contrato com assinatura eletrônica é plenamente aceito no judiciário e só vai ser questionado se uma das partes levantar a falsidade naquela assinatura eletrônica. E isso pode acontecer até no contrato assinado a caneta. Então, não se preocupe com o contrato com assinatura eletrônica na relação locatícia. E ele facilita muito o trâmite dentro da imobiliária. Pratique, use bastante. Eu ressalto o seguinte, quando você faz uma assinatura eletrônica, você não precisa das testemunhas,
Porque eu acho que a sua segunda pergunta tem a ver com a primeira, né? Na assinatura eletrônica, você não precisa das testemunhas, mesmo num outro contrato onde seria exigível as testemunhas, porque ninguém testemunha um ato virtual, ok? Então, por isso, já é pacífico, a STJ já decidiu nesse sentido que, se é eletrônico, não tinha ninguém acompanhando na hora, não tinha presença. Então, não precisaria das testemunhas. E a própria operadora, a própria empresa que tramitou esse contrato eletrônico, é testemunha do fato. Ok? Mas você, com o cuidado que você tem aí na imobiliária, nada impede que você coloque 2 pessoas da imobiliária para assinar como testemunho os seus contratos eletrônicos. Não é nenhuma dificuldade também, mas não é exigível. Mais uma pergunta do Alexandre. Ele pergunta: se constar no contrato 3 aluguéis como adiantamento de aluguel, isso pode ser considerado garantia judicial? Não, aluguel antecipado não é garantia, ok? O que é muito comum, essa confusão na imobiliária ou com os locatários, é que é o seguinte, se o contrato tem garantia, você não pode cobrar antecipado. Então, mas o aluguel antecipado não é uma garantia. Então, tem 2 regras na locação. Você não pode exigir 2 formas de garantias concomitantes no mesmo contrato, e, se o contrato tem uma garantia, você não pode cobrar adiantado. Essas 2 regras é que as pessoas confundem e pensam que aluguel adiantado é uma garantia né, e não pode ser cobrado assim. Mas, se o contrato é sem garantia, você pode cobrar adiantado, e o aluguel adiantado não é considerado garantia, ou seja, dá ensejo ao despejo liminar. O Rodrigo Alemão, pelo Facebook, falou que já viu, tendo fim do prazo de locação residencial de 30 meses, o fiador pedir exoneração da locação. O que proceder? Sim, é possível, é uma prerrogativa legal que o locador tem. Acabou aquele prazo de locação que foi inicialmente estabelecido, a locação pode prorrogar por prazo indeterminado, de forma automática, né, inclusive. Agora, o locador que não quiser continuar, ele pode simplesmente fazer uma carta e dizer que não tem mais interesse em continuar. A lei também resguarda, nesse caso, que o inquilino, o locador vai exigir do inquilino que ele apresente outra garantia, que ele substitua aquela garantia que não vai ter mais, aquele fiador que está saindo. O inquilino tem 30 dias para substituir a garantia, e o fiador que saiu ainda é responsável pelos próximos 120 dias. Então, se a imobiliária não delongar, ela consegue acionar essa situação dentro do prazo que o fiador que está saindo ainda é responsável pela obrigação. Tem um caso aqui que relata o Jun Takahashi. Um cliente meu tem um imóvel que estava em locação. O locatário alterou o contrato sem falar com ninguém. Ele alterou o tempo de 2 anos para 15 anos de aluguel. O locador assinou sem saber. Atualmente já venceram os 15 anos, porém o locatário não quer se retirar. Como proceder sabendo que o contrato já expirou? O objetivo final é retirar o locatário e que pague os prejuízos ao locador. Tá. Aí, Quer que eu repita alguma parte? Porque não, não ficou grande, né? Mas não precisa não. É só porque a resposta tem, se for residencial tem uma resposta, se for comercial tem outra resposta. Mas eu vou falar as 2 rapidamente. Se o contrato é residencial, então não, os fatos que você narrou lá de trás, que houve fraude, que prorrogou de 2 para 15 anos, não importa a partir do momento que os 15 anos já se passaram, ok? Daqui para frente, o que importa para você é o seguinte: esse contrato ele já está prorrogado automaticamente por prazo indeterminado. Então, se essa locação é residencial ou comercial, você notifica o inquilino da sua intenção de rescindir o contrato e dá a ele o prazo legal de 30 dias para desocupação. Implicações: se nos 30 dias ele não sair, se essa locação for residencial, você vai mover um despejo, que só vai ser autorizado liminarmente se não tiver garantia, ok? Agora, se essa locação for comercial, se você for rápido, ou seja, passou os 30 dias que ele tinha para desocupar, nos próximos 30,
se você mover um despejo, você pode mover um despejo liminar, ok? Então, o que é igual para os dois casos, residencial e comercial. Se já venceu a locação, basta você notificar da intenção de não continuar e dar 30 dias para desocupação. Isso é igual para os dois. O que muda de um para o outro? Na residencial, se ele não sair com os 30, você vai mover um despejo comum, a não ser que outras características autorizem um liminar. Mas na comercial, por ser comercial e ele não ter saído em 30 dias, você pode pedir um despejo liminar. E aí, para tirar ele, a única forma mesmo é o despejo. Se ele não sair por conta própria, você não pode tirar na marra. Você tem que mover o despejo. Júlio, a gente vai se despedir do Instagram, mas temos mais uma pergunta do Alessandro Pereira. Ele fez através do Facebook. O aluguel pode ir a protesto? Pode. Todos os débitos, todas as obrigações locatícias do inquilino, e aí aluguéis principal e acessórios, né? Aluguel, condomínio, IPTU e tal, eles podem ir a protesto. Agora, o protesto é como uma execução extrajudicial, então o seu advogado vai estar atento em como esses débitos devem estar para que eles possam caminhar para o protesto. São algumas particularidadezinhas que são observadas, mas que não impede que eu te afirme que os débitos de aluguel, todas as obrigações pecuniárias do aluguel, podem ir a protesto extrajudicial. Muitos que estão nos assistindo estão elogiando muito o tema e a sua palestra também, falando que está sendo muito legal, está sendo muito bem explicado. Mas, infelizmente, já Chegada a hora. deu o horário e eu queria agradecer a sua dedicação, seu tempo, seu conhecimento. Agradeço em nome de toda a diretoria do Cresce, do presidente senhor José Augusto Viana Neto. E queria saber se você quer fazer algum encerramento e me despedir de todo mundo que nos assistiu hoje. E a partir de amanhã temos mais palestras também. Muito bem. Eu agradeço primeiramente a toda essa equipe que fez com que o evento fosse realizado, né? Vocês estão todos de parabéns. Há excelência no trabalho que vocês realizam, ok? Eu percebo tanto na técnica quanto na realização em si. Vocês fazem com muito gosto isso. E agradeço ao presidente do Cresce essa oportunidade e à instituição pelo evento. É de suma importância a regularidade nessas intervenções para que o profissional da área, para que o corretor de imóveis possa atuar com segurança e com qualidade no trabalho, e isso, é claro, reflete em toda a sociedade, né, que todo mundo acaba ganhando, não só o corretor de imóveis, mas toda a sociedade. Eu sigo à disposição de todo mundo, com escritório aí em São Paulo. Hoje eu estou aqui, particularmente em Brasília, e em Belo Horizonte também a gente atua. À disposição para qualquer questão, qualquer coisa relacionada a esse nosso mercado imobiliário, ok? A atividade imobiliária é a nossa especialidade aqui. Júlio, muito obrigada. Vamos encerrar então a nossa live de hoje.